Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, amigo precioso, pastor ungido pelo Espírito de Deus para esse tempo, como um grande líder, maiormente na área de plantação de igrejas e obra missionária. Eu tenho o privilégio de participar com ele como pastor colaborador desta relevante igreja em São Paulo, uma igreja para você, uma igreja para a sua família. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas. No programa de hoje, eu gostaria de contemplar 3 destas perguntas. Então vamos à primeira pergunta, vem do Pedro Alves. Pastor, devemos confessar nossos pecados uns aos outros, como diz em Tiago 5,16? E a resposta, Tiago, é claro que sim. É ordem das Escrituras, da Palavra de Deus. Agora, eu preciso fazer isso no contexto em que Tiago está dizendo. Ou seja, a amplitude da confissão é a mesma da transgressão. Eu não posso cometer um pecado privado e confessá-lo em público. Nem posso cometer um pecado público e tentar confessá-lo apenas no privado. Se eu pequei contra uma pessoa específica, vamos chamar de José, eu não devo ir ao Antônio, ao Manuel, ao Alfredo, ao João, confessando, eu devo procurar o José. Falei, José, eu errei com você, me perdoe. O que eu falei não foi legal, o que eu fiz não foi bom, eu estou arrependido do meu erro e eu te peço perdão. Essa é a orientação que Tiago está nos dando e é assim que devemos nos portar como cristãos. O cristão não é aquele que fica se auto-justificando ou transferindo a responsabilidade para outrem. Não, eu fiz isso porque também você me fez aquilo. Eu fiz isso porque me fizeram isso e aquilo outro comigo. Não, assuma o seu erro, admita o seu pecado, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado. A Bíblia diz, lá em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A segunda pergunta vem da Sônia Maria. Pastor, como diferenciar uma deficiência doutrinária ou teológica de uma heresia? Excelente pergunta, Sônia, excelente pergunta. Uma deficiência doutrinária não é sinônimo de heresia. Uma heresia é a negação ou distorção de uma verdade essencial das Escrituras, de uma doutrina pilar do cristianismo. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim, bom, eu não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus. Papel aceita tudo, então, está escrito aí, é um livro comum como qualquer outro. Não dá para negociar isso. Isso é uma coluna central do cristianismo. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, suficiente, viva e poderosa. Não dá para negociar. Alguém chega para vocês, eu não acredito que Deus seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não creio na Trindade. Não dá para negociar. Não dá para negociar. São pilares. Outra pessoa chega para vocês e diz, eu acho que tem muitas religiões, cada religião tem o seu Salvador, então não é só Jesus que salva, outros também salvam. Maomé salva, Buda salva, Confúcio salva, Allan Kardec salva. Bom, não dá para negociar. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Alguém chega para vocês, não, eu não acredito no negócio de inferno, não. Eu acho que inferno não existe, não. Morreu, acabou. Não dá para negociar. Nós cremos que haverá a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a condenação dos ímpios para a condenação eterna
e aqueles que creram no Senhor Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, vão para a bem-aventurança eterna. E outras doutrinas mais. Então, isso é pilar, isso é cláusula pétrea, isso é doutrina que não se pode mexer. Agora, imagine você que algumas pessoas pensem assim, bom, acho que a segunda vinda de Cristo vai ser em 2 turnos, um arrebatamento secreto e outra segunda vinda visível. Eu acho que eu sou pré-milenista, não, aí eu sou amilenista, não, eu sou pós-milenista, não, eu sou dispensacionalista. Às vezes, há deficiências na maneira de eu entender um assunto. Mas isso não é heresia se a doutrina essencial está mantida. O que é doutrina essencial? Bom, a segunda vinda de Cristo é doutrina essencial. Agora, se eu sou pré-milenista, ou amilenista, ou pós-milenista, isso não é o essencial. Você pode ter suas convicções absolutas, claras, nítidas, mas não se pode mexer naquilo que é a essência da doutrina. Isso é doutrina. Negar isso é heresia. A outra coisa seria deficiência doutrinária. Uma pessoa que tem deficiência doutrinária é meu irmão em Cristo. Aqueles que entram para o campo da heresia já não fazem mais parte da família de Deus. Muito bem, vamos à última pergunta do nosso programa, vem da Ivone Campos. Pastor, com tantos divórcios acontecendo, podemos dizer que nos tempos atuais o casamento se tornou uma instituição falida? Bom, Ivone, sua pergunta é intrigante e você traz à lume uma constatação trágica. De fato, há hoje um altíssimo índice de divórcios. Em alguns países, cerca de 50% dos casamentos que foram a um altar fazendo juras de amor, logo depois vão às barras de um tribunal fazendo juras de mágoa, de ódio e de ressentimento. É curioso que quando Jesus tratou desta matéria, lá em Mateus 19, e os fariseus chegaram para ele com uma pergunta de algibeira para testá-lo, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os criou homem e mulher e por isso disse, deixa o homem a seu pai e a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou não o separe o homem. Em outras palavras, Jesus, em vez de falar de divórcio, falou de casamento. A nossa sociedade está discutindo muito divórcio e entendendo pouco o que é casamento. Se nós discutíssemos mais e melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcio. O divórcio acontece porque nós não entendemos o padrão de Deus para o casamento. Nós atropelamos as orientações de Deus sobre casamento. Nós jogamos fora as recomendações de Deus sobre casamento. A Bíblia é o manual do fabricante. Se você vai numa loja e compra uma televisão, na hora de você instalá-la, você não obedece às normas com as quais ela foi feita e como ela deve ser usada, você vai queimar o aparelho. Assim também é a vida. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento e deu princípios. Se nós não os observarmos, o divórcio virá como consequência. A sociedade humana aplaude o divórcio. Ela coloca como uma vantagem uma pessoa ter passado por 1, 2, 3, 4 casamentos. E não leva em conta, às vezes, os filhos que ficam pela estrada, feridos, machucados, traumatizados. Porque as grandes vítimas do divórcio não são os cônjuges, são os filhos. Agora, a pergunta sua é muito importante. O casamento se tornou instituição falida e a resposta é um peremptório não. Não, o casamento não está falido, não. Tudo que Deus faz jamais ficará falido. Enquanto houver história até Jesus voltar, os homens se casarão
a sociedade vai contemplar famílias sendo formadas, os homens se casam e se dão em casamento. Está escrito lá no sermão profético de Jesus. Então, o casamento não vai sair de moda, pode ter certeza, porque foi Deus que instituiu, e o que Deus faz, o homem não pode fazer. Então, o que nós precisamos é valorizar o casamento. O que nós precisamos é estudar mais a Bíblia e entender o que é que Deus requer para o homem e para a mulher no casamento. O que nós precisamos é parar de fazer provisão para o divórcio e fazer mais provisão para o casamento. O que nós precisamos é fechar a porta dos fundos e investir mais no nosso casamento. E assim, certamente, teremos um casamento melhor e feliz. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, manda para cá, teremos prazer em respondê-la. E agora eu quero fechar reiterando o nosso convite para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Queremos receber você. Talvez você está desigrejado, talvez precisando de uma igreja para levar sua família, seus filhos. Queremos receber você. Temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 horas da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais todo domingo, às 9h40 da manhã e às 5h40 da tarde. Conexão com Deus toda segunda e Mulher Esperança toda terça, 2h30 da tarde. Conexão com Deus, 20 horas na segunda-feira. Você é o nosso convidado. Venha para cá. Queremos acolher você e ser uma bênção na sua vida. Se você mora fora de São Paulo, então você pode acompanhar toda a nossa programação online e ainda receber centenas de mensagens no nosso canal do YouTube. Queremos que você nos acompanhe. Vai ser uma grande bênção para nós e certamente há de ser também para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.